dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, muita saudade da tela que falava da média, né? Não sei qual foi. Meu time pontuou 44,12, né? E valorizou 3,1. Melhor que o ano passado, né? Isso eu tenho que dizer. Já aproveito para falar que no canal do YouTube já estamos em 4, né? Começamos com 0, tava com 2, agora estou com 4. Se tiver 5 na próxima já está ótimo. Quero falar que esse conteúdo aqui eu vou falar bastante sobre o que não fazer, porque essa rodada é bem diferente da 1 e bem diferente da 3 e totalmente diferente da 4. Então o conteúdo é bom, espero que tu assista. No vídeo passado teve as dicas do Jonathan Gomes, do Kleber, teve dica do Rafael, teve dica muito boa, que quem não viu o vídeo não pegou. Então assiste o vídeo, depois olha o time e o time depois vai estar lá no Instagram e todo mundo vai poder acompanhar. Vou falar das competições, que eu cheguei a estar em terceiro, segundo, e aí de repente veio o gol contra, errou o pênalti, e aí eu caí lá pro final e sabe que contra cartoleiro não é fácil competir. Vamos aqui primeiro para a Influencers League. Eu então, 84º, né? Cheguei a estar em oitavo nessa liga, mas depois os caras vieram para cima. Os 3 primeiros, Itamar, do Cartola do Vim, William PD e Sorte de Cartoleiros do Thiago. Esses são os 3 primeiros dessa rodada e líderes do campeonato. Lembrando que todos aqui são influenciadores, não tem ninguém que não dá dicas aqui, são só feras. Na Liga Parceiros do Cartola, então, aqui não tem capitão, em 12º, estamos em 16 no momento. Cartomitando, Cartogema, que é o atual campeão, e os comentaristas foram os 3 primeiros dessa rodada e líderes do campeonato. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu na rodada. Começando então pelo gol. Eu quero falar um pouco das defesas impossíveis, né? Porque agora mudou o critério, não é mais defesa difícil, é defesa impossível. E eu não concordei com o parâmetro, até a gente discutiu bastante no grupo de influencers. E foi muito ruim. Na minha opinião, o Felipe Alves fez 2 defesas difíceis, que deveriam ter sido computadas. E ficou difícil esse ano para goleiro, né? Então a gente já vai mudar o jeito de jogar com o goleiro. Felipe Jonathan foi muito bem, até tomou gol, né? Ainda assim conseguiu valorizar. Felipe Luiz, infelizmente, marcou um gol contra, totalmente sem querer, né? Ninguém tem culpa, como eu falo, não é nós que jogamos, a gente apenas escala, a gente não tem responsabilidade nenhuma pela pontuação deles, e eles também não têm a responsabilidade de pontuar para nós, eles jogam para o clube e às vezes dá ruim. Jeromel, né, como esperado, já foi bem. Cuesta também. Cuesta podia ter ido bem melhor, né. Everton Ribeiro para mim foi a surpresa, né, porque para mim ele não é cartoleiro, mas com essa nova regra do desarme, ele é um bom cartoleiro. Ele não dá assistência, ele não faz gol, mas ele tá desarmando bastante. Por que ele é ruim pro Cartola? Porque ele é um jogador de meio, ele não é um jogador de fim, como Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Quem encerra a jogada do Flamengo é Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Gerson, Arão e Everton Ribeiro, ou Diego, qualquer outro que entrar ali nesse meio, eles não têm esse fim. Então é difícil sair uma assistência deles, um gol deles. É sempre esses 3, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Também escalamos Thiago Galhardo nesse time, que infelizmente jogou 30 minutos, não, 20 minutos ele jogou. E no primeiro minuto ele já deu uma assistência. Podia ter ido muito melhor com roubada de bola, falta sofrida, chute pro gol. Infelizmente o Kudê nos deixou na mão. Carlos Sanches, né, era uma aposta minha. Infelizmente ele perdeu o pênalti. E aí não vale o chute na trave quando é pênalti, é pênalti perdido mesmo. O Gabriel, meu capitão, então, infelizmente, ele teve aquela chance que não foi dele, né? Que o Bruno Henrique chutou na trave, que podia ter passado para ele, e ele fez o gol. Teria ido muito melhor na pontuação. Não deu certo. O Guerreiro, que era uma aposta, depois no fim no sábado,
Todo mundo colocou o Guerreiro, ele virou normal, né? Mas fez o seu gol. E o Marinho, né? Como era esperado, foi o mito da rodada para mim, né? Foi o que mais pontuou para mim. E Daniel Paulista, como eu tinha falado no histórico, o Ceará nunca ganhou do Sport e não ia ser agora, né? Então segue essa sina do Sport não perder para o Ceará dentro de casa. Vamos para a escalação, então eu vou vender todos os jogadores aqui. E vamos escalar juntos. Começando pelo goleiro, então. Eu fiz um vídeo falando sobre valorização, mas eu preciso falar um pouco aqui também. Na segunda rodada, os jogadores que a gente precisa colocar são os que valorizaram e não os que desvalorizaram. Então não cometa esse erro. Não coloca, por exemplo, o Felipe Alves, o Fernando Praz, que ele, mesmo que fizer 0, vai desvalorizar. O que eu indico? Vai em valorização e procura um jogador que tu goste. Minhas indicações: Vanderlei precisa de menos 1.5 para valorizar, ou seja, mesmo que tome um gol, ele vai desvalorizar muito pouco. Se fizer uma defesa impossível, que ele conseguiu fazer uma nesse jogo, né? Apesar de que, ao meu ver, teve duas. Teve um chute de canhota no lado direito que ele fez uma ponte muito difícil fazer aquela defesa, não computaram. Rafael continua sendo boa opção, ele precisa fazer só 0.4. E o Maílson, ele precisa fazer 0.7. Porém, o Maílson enfrenta o Vasco, é difícil esse jogo. Diego Alves é uma boa? É uma boa, porém não pode somar gol. Se ele fizer 5 pontos, ele vai valorizar um pouquinho. Mas o bom para ele seria ele fazer uma defesa difícil, pelo menos. Eu acho Diego Alves uma boa, é uma dica que eu dou. Eu vou de Vanderlei. Vamos para as laterais. Laterais, Saravia e Moisés são as melhores opções para essa rodada. Por quê? Um precisa fazer menos 1.20, que é o Moisés, e o Saravia menos 2.5. Para valorização, ó, eu não espero muitos pontos. De novo, eu queimei minha língua na primeira rodada, mas ao meu ver, eles são ruins para o Cartola. Tá bem? Para o Cartola não, para o futebol. Mas enfim, opinião minha. Eu vou optar por uma delas, né? Eu vou de Saravia. Dessa vez. Que eu não conhecia, como eu tinha falado no outro vídeo. Outras boas opções: Guilherme Arana, Aderlan, Abner Vinícius, Bruno Cortes, mas eu não indico dobrar a defesa. Patrick, que era a indicação do vídeo anterior, deu assistência. Patrick Vieira, era a indicação do outro vídeo, também é uma boa. E Sander. Deixa eu aproveitar para falar um pouco dos jogadores que não jogaram. Por exemplo, o Vinha. O Vinha, ele precisa fazer 3.8. É possível. Mas eles não vão valorizar tanto quanto o Saravia, quanto os outros jogadores que jogaram na primeira rodada. O próprio Pintado ali, se ele jogar, também não vai ser uma boa opção, não. Então, optem por jogadores que valorizaram. Já estão valorizados. A minha segunda opção, então, eu vou de Aderlan. Gostei muito dele. Deixa eu ver se aparece. Aparece que ele deu 9 desarmes, cara. 9 desarmes. E tomou gol. O Bragantino é muito agressivo. Desde o Paulistão, que eu acompanho, é muito agressivo. O Botafogo apoiou muito no Carioca, até do Fluminense. Então eu acho uma ótima opção o Aderlan. Vamos para a zaga, então. Na zaga eu vou de Igor Rabelo e Jeromel. Outras opções boas: o próprio Aguilar contra o Goiás. O Goiás que vai ter que ir desfalcado por causa do Covid. Kahneman é uma boa, porém ainda está um pouco caro, dá para esperar um pouquinho para colocar ele. Victor Cuesta é uma boa, mas o Santos não é flor que se cheire. Os jogos entre Inter e Santos, geralmente os dois fazem gol. Então, mesmo tomando gol com o Saravia, ele precisa fazer negativo.
Então, mas eu acredito que ele vá valorizar um pouco sim e consiga pontuar. O Cuesta não. O Cuesta, para ele valorizar, ele precisa fazer 2,5 pontos. Tu vê aqui que se ele tivesse tomado gol contra o Curitiba, ele teria negativado, entende? Então vai ser um jogo difícil para ele valorizar nessa rodada. É bom para pontuar? É bom, se der tudo certo. Mas o Felipe Luiz também era uma boa e deu tudo errado. A partir do Cuesta para baixo, são jogadores que não têm pontuação ou que negativaram, então eu não indico. Meio de campo, Léo Cittadini tem que fazer menos 0,08, é a minha primeira opção. O Jonathan Gomes fora de casa eu não vou colocar, apesar que ele precisa fazer menos 1, eu coloco ele no time alternativo. Tá? O Alisson eu vou colocar, ele precisa fazer menos 1,3. Ele teve aquela sorte de ter dado aquela assistência para o nosso Marinho, né, que achou aquele gol que foi ótimo para nós. E a minha outra opção é Thiago Galhardo, torcendo muito que o Kudê bote ele para jogar. Outras opções: Fernando Sobral, eu não acho ele uma boa contra o Grêmio, tá bem? Ele precisa fazer apenas menos 1,5. Não, até é uma boa sim para valorização. Para pontuação, não acho tão boa opção. Natan é uma boa opção contra o Corinthians, né? Ele precisa fazer 1,3. Ele fez um gol contra o Flamengo, mas não valeu, certo? E a partir dali, os jogadores são um pouco desconhecidos. É melhor não arriscar nesse momento. As melhores opções para ponto e valorização, os dois juntos, são essas, ao meu ver. Boas opções para o ataque: Marinho precisa fazer menos 3,3, Elton precisa fazer menos 5,3, são as melhores opções para valorizar, e Kleber menos 3 para valorizar. Diego Souza menos 0,7 é uma boa. E eu acho o Matheus Gonçalves também uma boa para valorizar. O Matheus Gonçalves eu gosto dele. Eu não sei porque que ele não é titular absoluto no Ceará, né? Mas eu acho ele uma ótima opção, tanto para o Cartola quanto para o Ceará, né? Ele tinha que ser mais utilizado lá no Ceará. Como faltam poucas cartoletas, eu vou ter que improvisar um ataque aqui para valorização, né? Nem eu espero nada desses jogadores, né? Mas eu espero sim que faça alguma coisa para mim poder pontuar também. Mas para essa rodada eu vou ter que apelar, né? Eu vou de Savarino e vou com dois jogadores do Goiás, o Vitor Andrade e o Vinícius, que custa uma cartoleta. Como treinador, eu vou escolher o Wagner Mancini. Vai que dá uma zebra, né? Não, tô brincando. E meu capitão... Cara, tá difícil esse capitão, hein? Eu vou botar no Thiago Galhardo. Ficou um time feio pra caramba, hein? Mas é pra focar em valorização mesmo. Se der errado, pode me cobrar depois. Mas se tu tem cartoleta, segue as dicas ali, que não tem como dar errado. Eu tenho outros dois times, né? O Bons e Baratos e o Valorização. Os dois valorizaram bem. Deixa eu confirmar aqui para vocês quanto cada um valorizou. O Bons e Baratos valorizou 9,50, 10,96 e o valorizou 9,56. Os dois pontuaram abaixo do principal, né? Apesar dessas opções terem me deixado sem cartoletas e com um capitão ruim, não são opções ruins. Que até o Savarino, toda essa defesa aqui, o meio-campo e o Savarino, para mim são ótimas opções. Arrisquei aqui nos jogadores do Goiás por falta de cartoleta e o Wagner Mancini porque eu ainda não tô, eu começo a investir em técnico a partir da quarta rodada. O vídeo ficou um pouco longo, mas o
o conteúdo é bom. Também a gente tem que também aprender um pouco e não só copiar o time. Sempre vem perguntas e dúvidas sobre times lá no meu Instagram, então manda lá um direct. Estamos com 1.111 pessoas por enquanto. A meta desse ano é chegar pelo menos a uns 2,5, né? E aqui no YouTube, se tudo der certo, na próxima rodada vamos ter 5 inscritos, né? Eu sei que ainda não aparece minha cara, eu ainda não sou um youtuber daqueles de verdade, assim, que tem a câmera e não sei o que, mas vai chegar esse momento, tá bem? E tamo junto, deixa o like e se inscreve, que o conteúdo vai ser com qualidade sempre. Valeu!